Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Seguimos com nosso estudo sobre a vida e obra de Neemias. E hoje, em nossa leitura complementar de sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, vamos aprofundar um tema central para a lição 4. O nosso texto base se encontra em João capítulo 17, versículo 17. Aqui, nós encontramos o próprio Jesus, em sua oração sacerdotal, estabelecendo o fundamento para tudo o que temos aprendido sobre o poder das palavras. Ele pede ao Pai por nossa consagração, por nossa proteção, por meio do único elemento capaz de nos purificar, a sua verdade. É preciso compreender a profundidade destas palavras. Elas não são um simples registro histórico. Elas representam a intercessão ativa e contínua de Cristo, nosso sumo sacerdote, em nosso favor. E notem qual é a prioridade do seu pedido. Ele não roga por conforto material ou uma vida sem problemas. A petição mais urgente de Jesus é pela nossa santificação. E ele mesmo aponta um instrumento exclusivo para essa obra, a palavra de Deus, que é a própria verdade. Então, é fundamental que a gente entenda o que significa ser santificado. Não é uma condição que nós alcançamos por nosso próprio esforço ou mérito, não. É uma ação soberana de Deus em nós. Através da sua verdade, Ele nos separa das mentiras e enganos do mundo, nos purifica das suas influências corruptoras e nos consagra, nos dedica inteiramente a Ele. Esse processo é absolutamente indispensável para todo crente, para todo obreiro que deseja servir a Deus com integridade e propósito. E a partir desta compreensão, estabelece-se o grande campo de batalha espiritual na nossa vida. Existe um conflito diário, um conflito inevitável entre a palavra de Deus e a avalanche de palavras que o mundo nos oferece. É nosso dever, portanto, discernir com clareza sobre qual desses fundamentos nós estamos edificando a nossa mente e o nosso espírito. Vamos analisar este contraste com atenção. De um lado, a palavra de Deus. Ela é um fundamento eterno. Ela gera vida espiritual, edifica a nossa fé, assim como Neemias edificou os muros, e nos dá uma segurança que não pode ser abalada. Agora, em oposição direta, nós temos as palavras do mundo. Elas são disseminadas por meio das distrações modernas, de ideologias contrárias à fé, e o resultado? Ilusão, desânimo, confusão e, em último caso, a morte espiritual. São essas as palavras que abrem brechas nos muros que Deus nos chamou para construir. Esta é uma questão que exige de nós uma autoavaliação sincera e imediata. Qual tem sido a fonte principal que alimenta os nossos pensamentos, que governa as nossas emoções e que, no fim das contas, direciona as nossas decisões? São as verdades imutáveis da Escritura ou são as narrativas instáveis e enganosas que nos cercam por todos os lados? A resposta a essa pergunta define a solidez e a trajetória da nossa vida com Deus. O processo de santificação pela palavra não é um evento que acontece apenas internamente, de forma isolada. Pelo contrário, ele produz uma consequência externa, prática e totalmente visível, a transformação da nossa maneira de falar. Um coração que está sendo continuamente purificado pela verdade de Deus vai inevitavelmente produzir palavras que refletem essa mesma verdade. Este processo descreve uma disciplina espiritual que deve ser ativa e intencional. Tudo começa com a absorção da verdade através da leitura e da meditação constante na Bíblia. Depois, isso prossegue com um coração submisso em oração, um coração que clama para ser santificado por essa verdade. E, finalmente, tudo isso se manifesta em palavras que abençoam, palavras que curam, que restauram e que edificam o corpo de Cristo. A aplicação para o nosso estudo sobre Neemias é, portanto, direta e muito poderosa. A reconstrução dos muros de Jerusalém exigiu material sólido e trabalho diligente. De forma análoga, a edificação e a restauração de vidas hoje exige palavras sólidas, palavras firmadas na rocha que é a verdade de Deus. Nossas palavras se tornam, assim, as pedras com as quais nós construímos e protegemos a nossa comunidade de fé. Contudo, viver essa realidade em um mundo que é espiritualmente hostil exige mais do que uma boa intenção. Exige preparação e vigilância constantes. Nós estamos em uma guerra onde as palavras são usadas como armas. E nesse contexto, proteger a mente das mentiras e guardar os lábios da insensatez não é uma opção, é um dever espiritual. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos instrui a nos revestirmos de toda a armadura de Deus.
É essa armadura espiritual que inclui o capacete da salvação para proteger a mente e o cinto da verdade que nos equipa para resistir aos ataques do inimigo. E muitas vezes esses ataques vêm exatamente na forma de palavras. Palavras de desânimo, de dúvida, de mentira, todas projetadas para paralisar a obra de Deus em nós e através de nós. Portanto, o nosso chamado à ação é muito claro e prático. Diariamente precisamos nos revestir de Deus em oração e na meditação da Sua palavra. Precisamos estar espiritualmente alertas para identificar e rejeitar as palavras que tentam nos enfraquecer. E de forma proativa, devemos usar os nossos lábios para o propósito original, glorificar a Deus e servir como um canal das suas bênçãos para outras pessoas. O ponto central, o resumo de toda esta análise é este: tudo começa e termina na verdade. A palavra de Deus não é apenas uma fonte de verdade entre tantas outras, ela é a única verdade absoluta e suficiente. É nela e somente nela que nós encontramos a santificação que nos separa para Deus e a proteção de que necessitamos para viver para Ele neste mundo. Que esta pergunta final permaneça em nossa consciência. Que ao final de cada dia possamos criar o hábito de avaliar o impacto da nossa comunicação. Nós fomos como Neemias usando palavras para construir, para fortalecer e para proteger? Ou será que talvez, sem perceber, nossas palavras acabaram abrindo brechas nos muros, deixando a nós mesmos e a outros totalmente vulneráveis? A escolha e a responsabilidade são nossas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.